Meus prezados irmãos e irmãs, eu com enorme satisfação quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, nós nos encontramos para celebrar culto ao nosso Deus, o que nos traz muita alegria, muito contentamento. Quero também cumprimentar de modo especial pessoas com deficiência visual e com isso eu quero me apresentar. Eu estou usando um terno escuro, azul e uma camisa azul clara. Eu tenho comigo usando os meus óculos e estou no meu ambiente de trabalho, no meu escritório, rodeado de livros. E sejam bem-vindos todos e todas, Deus está conosco. Eu quero convidá-los para nós ouvirmos a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 130, que era o preferido de Martim Lutero. A palavra de Deus diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Palavra do nosso Deus. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito e Pai santo, nós te louvamos, te bendizemos. Senhor, nós estamos muito felizes de poder celebrar culto a ti. Te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus que cuida de nós. Senhor, ser abençoado, ser louvado aqui entre nós. Nós te pedimos, toma o primeiro lugar, que esse culto seja dirigido em cada um dos seus momentos, em todos os seus momentos, por ti, pelo teu Espírito Santo. Permito a Deus que, terminado esse culto, nossas vidas possam estar mais próximas de ti, compreendendo os teus planos e teus propósitos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvar o seu santo nome? Cantemos com alegria. Streit für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst ergüret. Fragst du, wer der ist? heißt Jesus Christ, der Herr Sebaoth.
Meus irmãos, minhas irmãs, esse é momento de confissão de pecados. Eu quero convidá-los a meditarmos na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Palavra do Senhor. Nós vamos curvar nossas cabeças, aí onde você está, nós vamos curvar nossas cabeças, elevar os nossos corações e pensamentos a Deus, enquanto ouvimos o louvor, confessemos a Deus os nossos pecados. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar. Pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus irá ouvir Nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar. pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Cantar ao Senhor, cantar com alegria, cantar um cântico novo, esse é o desafio, essa é a inspiração da palavra de Deus. Louvemos ao Senhor, vamos cantar a Ele é digno de toda adoração. Cantemos.
se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher
A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos mais uma vez aqui prestando culto a Deus e nós vamos nesse momento ouvir a sua palavra. Eu quero para isso convidá-los para abrirmos comigo no Salmo 121, que diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse salmo é um salmo maravilhoso, como todos os salmos de um modo geral, eles são inspiradores e são inspiração. Os salmos, recomenda-se, um dos maiores teólogos do século passado, um pastor e teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi inclusive assassinado por Hitler, porque ele ofereceu resistência ao nazismo. Esse pastor, ele dizia que a gente deveria sempre começar o dia lendo, meditando, orando com os salmos da palavra de Deus. Isso eu entendo que vai criando no nosso coração, na nossa alma, uma conexão, uma proximidade com Deus, com os salmistas e com aquilo que os salmos dizem. Isso vai fixando-se no mais profundo do nosso ser. E eu posso dar um exemplo de uma
experiência recente que eu vivi no pastorado. Há poucos dias atrás eu fui contatado por uma membro da igreja e ela me pediu, a Miriam, nossa Miriam, né, doutora Miriam, que nós conhecemos bem, e ela me pediu para que eu contatasse a sua mãe, cuja a lembrança, a memória é maravilhosa, porque é uma pessoa maravilhosa. E aí eu telefonei para sua mãe, e no encontro com ela, ela falou: mamãe sabe como é que é, ela está às vezes fragilizada, então às vezes ela se sente um pouco desanimada, e ela gosta muito que o senhor ligue para ela, que agora, por conta da pandemia, nós não podemos visitar as pessoas ainda, né? E foi muito interessante. Liguei, irmã Decília, e antes mesmo de eu falar qualquer coisa, eu, como sempre faço, comecei a cantar um hino com ela, e ela acompanhou o hino de lá. Depois eu fiz menção de fazer uma oração junto com ela, inclusive ela fez mesmo a oração dela, depois eu fiz a minha. Mas nesse meio tempo eu falei: olha, eu quero antes ler a Bíblia. Não, pastor, tá ótimo. E eu disse: olha, eu quero ler o Salmo 121. Eu mal comecei a ler o Salmo e ela, de lá, de memória, ela recitou junto comigo o Salmo 121. A mesma experiência eu tive poucos dias antes. Nossa irmã Heloísa, ela tinha adoecido, então eu liguei para ela: olha, quero orar com você e quero ler um salmo. Quando eu citei Salmo 121, considera, né? Heloísa considera, ela que é uma pessoa maravilhosa, muito querida, muito amada, e lê muito a Bíblia também, se inspira na Bíblia, ela tinha de memória o Salmo 121. Isso é algo maravilhoso, porque, especialmente nos momentos mais difíceis da vida, no caso da irmã Decília, no envelhecimento, né, na velhice, fica essa memória maravilhosa. Então, eu amo os Salmos e eu recomendo, né? Você que me ouve agora, que não tem hábitos de ler a Bíblia e que tampouco os Salmos, eu recomendo, vale a pena recitar, meditar um salmo por dia ou durante a semana, ter o cuidado, porque eles são inspiração. Bem, esse Salmo 121, espero que vocês tenham aí a Bíblia à mão e aberta. O Salmo 121, ele tem algo que indica muito bem o que nos interessa no culto e na pregação de hoje. Mas antes, porém, eu queria fazer algumas considerações introdutórias que nos servem de preâmbulo, de preparação. Algumas afirmações, eu diria duas. A primeira delas diz respeito à Bíblia e o cotidiano. Eu diria o seguinte: a Bíblia é o livro da vida. Por que a Bíblia é o livro da vida? Entre outras coisas, porque a Bíblia fala das coisas da vida. A Bíblia fala de todas as coisas da vida, coisas nossas, do nosso cotidiano, experiências nossas do cotidiano. Tudo que é humano, tudo que é próprio da vida humana, a Bíblia fala. Por isso que eu repito aqui. Pessoas que se lamentam: eu queria muito ler a Bíblia, mas eu acho a Bíblia um livro confuso, difícil. Olha, eu não sei de que Bíblia está se falando, porque a Bíblia que nós conhecemos, a Bíblia que eu procuro ler, inspirar a minha vida desde criança, e que muitos e muitos e muitos crentes cristãos e cristãs aí ao longo dos anos têm lido, esse livro é um livro totalmente descomplicado. É um livro simples, é um livro que fala de coisas simples, de coisas do dia a dia, de coisas do nosso cotidiano. A Bíblia é o livro da vida, porque fala de coisas da vida. O livro da vida, a Bíblia, ele fala das coisas da vida, fala de experiências do cotidiano, mas a Bíblia tem um interesse, tem um desejo: despertar a nossa fé. A Bíblia, no caso, o salmista, ele quer inspirar a nossa vida, ele quer injetar ânimo, força, vigor à nossa vida, trazer fé. Com isso, o salmista e a palavra de Deus, de um modo geral, quer nos ajudar na superação dos limites, das contradições,
fraquezas do dia a dia, as lutas do dia a dia. A Bíblia sempre se coloca ao nosso lado nessas circunstâncias. A Bíblia fala de coisas da vida. A Bíblia foi escrita por homens e mulheres inspirados por Deus que enfrentaram situações de limite, situações de pesar, de dor, de angústia, e com isso eles venceram e procuram inspirar a vida da gente. A segunda afirmação introdutória que eu queria fazer diz respeito aos salmos. Salmos são cânticos, salmos são orações. O salmo é um livro de fé. O livro dos salmos é um livro de fé. Essas orações, esses cânticos que nós encontramos nos salmos, eles foram escritas essas orações por homens, por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Pessoas que viveram e enfrentaram situações limite como cada um de nós. Mas eles tiveram fé, enfrentaram com fé, e agora eles querem inspirar a nós que os lemos, que os ouvimos muitos anos depois. Os salmos tratam de experiências do cotidiano. Essas considerações introdutórias, elas agora sim nos servem para preparação para efetivamente aquilo que interessa tratar nesse culto, nessa pregação, cujo título é De onde pode vir o meu socorro? Pois é, essa não é uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias? Você, cada um de nós, de uma forma ou de outra, numa ou noutra intensidade, enfrentamos, experimentamos situações que a gente chama de situações limite. Aquelas situações em que a gente não sabe como vai resolver, aquelas situações em que a gente se vê simplesmente como que diante de uma barreira, de um limite, de uma montanha, algo que é mais forte do que a gente. Adoece alguém na família, adoece alguém gravemente, nós perdemos coisas, perdemos pessoas. Essas situações são situações que a gente chama de situações limitantes, situações angustiantes, situações dolorosas, difíceis, algumas inclusive impossíveis de serem enfrentadas. Nessas horas a gente se pergunta, caramba, como eu vou enfrentar isso? Na linguagem dos Salmos, os Salmos faz essa pergunta, mas como? Os salmistas, no Salmo 121, ele faz a pergunta, elevo os olhos para os montes. Versículo 1. De onde me virá o socorro? Essa pergunta, esse tipo de questionamento, cada um de nós, todos nós já fizemos. Pode ser que agora, nesse exato momento, você está se colocando essa pergunta. Você está diante de uma situação realmente limitante, angustiante, e faz a pergunta, de onde pode vir o meu socorro? Como eu vou escapar dessa situação? E eu acho que é sempre prudente a gente não comparar situações, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas quando não é caso de vida ou morte, isso é bobagem. Não. Todas as situações de limite, todas as situações preocupantes, são situações que nos levam a pensar, a refletir e ver a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. De onde me vem o meu socorro? E é maravilhoso porque o salmista, a palavra de Deus, coloca a questão, mas coloca a questão a partir de alguém que experimentou tanto as limitações, as angústias, as preocupações, mas também pela fé, ele foi adiante, se jogou em Deus confiantemente, encontrou a resposta em Deus e agora ele quer nos inspirar também. E é por isso que no versículo 2 o salmista responde. E a resposta dele é inspiração para mim e é inspiração para você também. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus cuida de nós. Deus cuida sempre de nós. Deus cuida diuturnamente de nós. De dia, de noite, todos os âmbitos da nossa vida, Deus cuida de nós. Essa é a mensagem, essa é a resposta que o salmista dá para a pergunta que ele mesmo faz. Estou diante de situações limite, estou diante de situações que me preocupam imensamente, estou diante de situações que eu não tenho resposta para elas, que eu não vejo onde encontrar um caminho, e eu me jogo diante de Deus e me pergunto,
De onde pode vir uma solução? E a solução vem de Deus. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas, porque Deus é o Senhor dos céus e da terra, Ele criou todas as coisas e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. É muito interessante a linguagem que o salmista, no Salmo 121, usa. Ele diz que Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme, não cochila, ele não fica desatento, ele está permanentemente cuidando e se preocupando conosco. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E é muito interessante que no versículo 8, com o qual o salmista termina esse salmo, ele diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Todos os projetos da vida da gente, todos os âmbitos da vida da gente, todos os momentos, no começo e no fim, Deus guarda. Eu, lendo esse salmo, eu não posso sentir outra coisa senão uma inspiração muito grande, porque é maravilhoso ver pessoas que viveram situações dolorosas, difíceis, preocupantes, aquelas circunstâncias que a gente não sabe como resolver, ele enfrentou, ele foi capaz de, num ato de fé, se jogar confiantemente em Deus, encontrou uma resposta em Deus, e agora ele me inspira, ele me diz: olha, eu consegui, confiantemente em Deus, Deus foi o refúgio para mim, Deus que não dorme nunca cuidou de mim. E eu diria, confia também nele. Entrada e saída. Meus irmãos, eu diria que, por si só, o que a gente já falou é resposta permanente para essas preocupações do cotidiano. Mas eu queria também despertar a sua atenção para o seguinte: entrada e saída. Quantas vezes nós montamos, estabelecemos projetos para a nossa vida e nos abstraímos, esquecemos e colocamos Deus no segundo plano. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. Cada projeto, pequeno, grande, cada circunstância, todas as circunstâncias. É isso que o salmista quer nos convidar, quando ele fala entrada e saída. Eu queria te inspirar também. Primeiro, se você vive situações limites, situações que você não sabe como resolver, olha, segue o exemplo do salmista. Se deixe inspirar pela palavra de Deus. Deus cuida de nós. De onde vem o socorro? Socorro vem de Deus, sempre, em qualquer circunstância. Mas o que o salmista quer nos despertar, e com isso eu também queria despertar a vocês e a mim: cada projeto da vida da gente, começo e fim, entrada e saída, colocar sob a direção, sob a inspiração, sob o cuidado de Deus. A garantia de que nós podemos ser abençoados é imensa e é maior na medida em que a gente coloca cada projeto, todo projeto, nas mãos de Deus. Com isso, eu queria te inspirar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Queria, antes, porém, fazer o anúncio dos aniversariantes. Essa semana que começa, nós temos 3 aniversariantes. Amanhã, o Márcio de Moraes aniversaria. No dia 25, o Otávio da Silva aniversaria. E no dia 29, eu faço 55 anos, 29 de janeiro. E isso é motivo de muita alegria. Quero, com isso, parabenizar os aniversariantes da nossa igreja. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito e Pai santo, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra que inspira a vida da gente. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque tu cuidas de nós. Tu não dormes, tu estás sempre atentos no cuidado conosco. Ó Deus, não nos deixa desesperar quando nós não encontramos saída. Pelo contrário, ajuda-nos, lembra-nos, ó Deus, que tu és o nosso socorro. Quando nós não temos saída, tu tens sempre uma saída. Ó Deus, inspira a vida da gente com essa convicção. Nós oramos te agradecendo também pelos aniversariantes. Em nome de Jesus. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em